Então, meu povo querido, vamos lá. Eu tinha falado que a gente ia revisar alguns pontinhos ou falar de pontos novos. Teve um ponto que a gente não conversou. Mas é um pouquinho rapidinho, que é sobre o incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Vamos ir um chatinho. Mas esse palavrão é super mega simples de entender. Na verdade, ele está no processo civil e está na CLT. E a gente usa de forma supletiva o CPC. Então, o artigo 855 da CLT, quase não vi, 855A da CLT, ele trata desse incidente de desconsideração da personalidade jurídica e é bem simples de você entender. Imagina a situação na qual a gente entra com a reclamação trabalhista, nosso cliente ganha, mas não leva. Não consegue executar, a empresa não tinha nada, não tinha nenhum bem, não consegue executar, mas a gente sabe que os donos, os sócios, possuem. Então, a gente entra com esse pedido, é um incidente. A gente pode fazer isso na fase de execução. Na verdade, a gente pode fazer isso na fase de conhecimento. Inclusive, a gente pode fazer isso na própria petição inicial. Veja que interessante, a gente pode botar lá um capítulozinho, um parágrafo a mais na nossa petição inicial e pedir o incidente da desconsideração da personalidade jurídica, tá? Só que, se for na fase de conhecimento, o que vocês têm que saber? Se for na fase de conhecimento, é um mero incidente processual, é uma decisão interlocutória, se o juiz rejeitar ou não, e aí não cabe nada, não cabe recurso de imediato. Vou ter que esperar a decisão final, que seria a sentença, para entrar com a medida adequada, que será o RO. Mas, se eu entro com o pedido de desconsideração da personalidade jurídica na execução, aí vocês estão lembrados, espero que sim. Se eu estou na execução, a decisão do juiz na execução cabe agravo de petição. Então, na fase de conhecimento, o incidente de desconsideração da PJ não cabe nada. Na fase de execução, cabe agravo de petição. E tem um detalhe: não precisa garantir o juízo. Então, lembra que a gente conversa sobre, na fase de execução, que tem que garantir o juízo, que no caso teria que garantir a execução para poder entrar com embargos. E aí, se eu entro com agravo, eu nem sequer pago mais, porque se eu entrei com embargos, eu depositei tudo, e aí eu não tenho mais que complementar. Mas se eu entro com o incidente de desconsideração, não depositei nada. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, eu não entrei. Não paguei. E não tenho que pagar, não tenho que garantir o juízo para entrar com agravo de petição na execução, ok? Então, o que eu quero que vocês lembrem? O incidente de desconsideração da PJ, se for na fase de conhecimento, não cabe recurso. Se for na fase de execução, cabe agravo de petição. E aí, se for na fase de execução, cabe agravo de petição e de repente eu entro com esse incidente e aí quem vai julgar é o relator. Se for relator do tribunal, decisão do relator do tribunal cabe agravo interno. Belezinha? O que eu quero que vocês lembrem também? A desconsideração da personalidade jurídica. Ele suspende o processo. Agora pensa, vai suspender o processo. Mas vai suspender o processo se eu peço na execução. Porque se eu peço o incidente de desconsideração na petição inicial, não tem efeito de suspensão. Ok? Não tem nem lógica pedir o efeito de suspensão se eu estou começando o processo, se eu estou na petição inicial, tá? Então, incidente de desconsideração suspende o processo, sim. Mas se eu peço o incidente na petição inicial, aí ele não tem esse condão. Beleza? Então, eu falei que cabe em todas as fases. O prazo. Aí tem a questão do prazo também. Acho que, inclusive, foi esse. Vamos ver a questão. Se for instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica que vai ser citado, ele vai ter o prazo de 15 dias para se manifestar. Então, o que pode acontecer também no incidente de desconsideração? Pode ser o inverso. Por exemplo, eu entro com a petição inicial contra uma pessoa física. E aí, o meu empregador é uma pessoa física. E o empregador não tinha nada na pessoa física, mas eu sei que ele tem na pessoa jurídica, aí eu peço o inverso. A desconsideração da personalidade jurídica reversa. Vai atingir o patrimônio jurídico, o PJ, embora eu tenha entrado com a petição inicial contra a pessoa física. Beleza?
Por fim, não cabe o juiz fazer desconsideração quando tem advogado no processo. Então, esse incidente, essa desconsideração da PJ, ela só vai existir se o processo for, só vai existir por impulso do juiz se tiver o juiz postulante, ou seja, a parte está sem advogado. E se a parte tiver com advogado, aí o juiz fica assim, esperando que o advogado entre com esse pedido. Belezinha? Eu vou abrir aqui um arquivo que tem a questão, é a única questão que eu tenho aqui para mostrar. Não é um assunto que vem sendo cobrado nas provas, mas pode ser, até porque isso foi da reforma trabalhista, tem uma questão da FGV, e pode ser explorado principalmente esses pontos, essa questão da suspensão, que ele suspende o processo, só não vai suspender, claro, se ele já tiver na fase, se já tiver o pedido na inicial, a questão do prazo de 15 dias, que é o prazo que tem para se manifestar quando acontece. O juiz postulante, o juiz só vai agir de ofício nos casos do juiz postulante, que é cabível na fase de execução e na fase de conhecimento. Na fase de conhecimento não cabe recurso, na fase de execução cabe agravo de petição, e se a decisão for do relator, cabe agravo interno. Praticamente com isso vocês respondem a maioria das questões. Deixa eu buscar aqui o material que eu preparei. Peraí só um instantinho. Meu Deus, peraí só um instante para pegar. Eu devo ter aberto aqui. Aqui, questão. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês. Para mim também. Deixa eu aumentar aqui, vamos lá. Após tentar executar judicialmente sem sucesso, o credor trabalhista Rodrigo instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, objetivando direcionar a execução contra os sócios, que foi aceito pelo magistrado. De acordo com a CLT, assinale a opção que indica o ato seguinte. Aí ele fala, o sócio será citado por oficial para pagar a dívida em 48 horas. Não, aqui ele está tentando confundir que é na execução, depois que homologa os cálculos, aí é citado para pagar em 48 horas. Não é o caso. Aqui é o incidente de desconsideração da PJ. Qual é o prazo para a parte se manifestar? O sócio será citado para se manifestar e requerer provas cabíveis no prazo de 15 dias. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Essa está no CPC também. O juiz determinará de plano o bloqueio de bens, posto que é desnecessária a sua citação, não, tem que dar o contraditório, esse é o prazo de 15 dias. Será conferida a vista prévia ao Ministério Público para que o parque se diga se concorda com a desconsideração pretendida. Não existe essa condição, ok? Então, é bem simples esse pedido de desconsideração da PJ, esse incidente. Lembra só disso, lembra disso. Na fase de conhecimento não cabe recurso, na fase de execução cabe agravo de petição, se o relator, quem decidiu, cabe agravo interno. O prazo é de 15 dias para se manifestar. O incidente suspende o processo, mas se o incidente for pedido na própria petição inicial, não tem o condão de suspender. Belezinha? Beijos e até a próxima. Juntos para aprovação e, de novo, cuidem-se.